Olá pessoal, tudo em paz? Então, como prometido, eu vou postar dois vídeos, um relacionado à aula da segunda-feira passada, que foi um filme que nós assistimos, e outro relacionado à aula de hoje, dia 12. Em relação ao filme da aula passada, nós assistimos o filme A Ilha, que trata do tema da clonagem. Então, eu vou tentar relacionar o conteúdo da disciplina com o que está lá no filme, e eu quero começar destacando duas questões prévias. A questão da mercantilização da vida e a questão da relação entre a ética e a ciência. Bom, sobre a mercantilização da vida, é importante destacar que eu não me refiro apenas a tornar o ser humano vendável, que era o que acontecia no filme, mas a rebaixar a dignidade humana diante do mercado. Quando eu me refiro ao mercado, eu estou me referindo a essa instância que organiza a vida econômica das pessoas e que cria mecanismos e que une aqueles que de um lado querem comprar alguma coisa e aqueles que de outro lado querem vender alguma coisa ou algum serviço. Bom, isso não é em si ruim, na verdade isso é muito bom. Eu não preciso mais ter que caçar um animal para poder me alimentar, eu tenho como ir no supermercado e comprar, certo? Então, não há nada de ruim nisso. O problema é quando se torna uma mercantilização, não de objetos, mas da vida, e eu estou me referindo, quando eu falo de vida aqui, à vida humana. No filme, essa mercantilização da vida era a vender realmente o ser humano, ou os órgãos dos seres humanos, os órgãos dos clones, que eram chamados pelo dono da empresa de quê? Eram chamados de produtos. Eles efetivamente eram produtos como qualquer produto que a gente pode encontrar na prateleira de um supermercado. Bom, essa mercantilização ela também pode se dar no sentido de que eu submeto tudo no mundo ao mercado. O mercado é mais importante, inclusive, do que a vida humana, do que a dignidade humana. Então, por exemplo, se uma empresa respeita os direitos, respeita a dignidade do trabalhador, não tem nenhum problema. A questão é quando, em nome do lucro, em nome de conseguir cada vez mais e mais, eu submeto as pessoas a uma condição indigna. Né? Por exemplo, submeter as pessoas a uma situação de semi-escravidão, né? Que ainda existe até hoje. Só para colocar um exemplo. Né? Então, os riscos de você colocar o mercado acima da dignidade humana. O que a gente não pode esquecer é que o mercado ele nunca pode estar acima da dignidade humana. Então, ele é bom, em si ele não é ruim, mas ele começa a ser ruim quando ele quer mercantilizar, inclusive, a dignidade humana. Outro problema que o filme trata muito claramente é a questão da relação entre ética e ciência. Nós temos uma situação fictícia em que eu, pelo desenvolvimento da ciência, posso criar clones e a partir daí lucrar financeiramente com a venda dos órgãos desses clones. Mas isso é uma situação fictícia, mas na verdade o desenvolvimento da ciência sem a reflexão ética ela já tem gerado problemas na vida real, não só na ficção, como por exemplo o risco que o ser humano tem colocado a própria vida, não só a vida humana, mas a vida como um todo no planeta, a partir do potencial bélico que ele tem, o potencial militar de armas que ele tem. O ser humano nunca teve tanto poder. A ação dele pode colocar em risco toda a vida no planeta e nós não temos uma reflexão ética amadurecida para lidar com todo esse poder. Então, a importância de respeitar a dignidade humana e a dignidade da vida, né? Diante do poder que o ser humano tem, que às vezes pode ser um poder que pode gerar problemas, né? Como por exemplo a bomba atômica. Bom, essas são questões prévias que eu queria trabalhar, mas tem um outro conteúdo que eu quero destacar, que eu falei muito de dignidade humana, eu queria explicar por que
o ser humano ele é, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista cristão, porque ele é uma criatura diferente, porque há uma dignidade diferente no ser humano. Bom, para isso eu vou pedir auxílio de Aristóteles quando ele fala a respeito da vida. Quando ele fala a respeito da vida, inicialmente ele diz que toda vida ela é receptiva, aberta ao que está fora dela. Então, nenhum ser vivo que é isolado, plenamente isolado, pode ser considerado ser vivo. Né? Se é vivo, ele não está isolado, ele está aberto ao que está ao seu redor, às trocas com o que está ao seu redor. Bom, quando ele se alimenta, quando ele respira, ele está fazendo sempre trocas, certo? Isso para falar apenas do ponto de vista biológico. E existem dois tipos de trocas ou receptividade, né, do ser vivo com o exterior. A receptividade sensível e a receptividade espiritual. A sensível, que é os sentidos físicos, e a espiritual, o pensamento. Bom, a receptividade sensível ela é mais limitada, certo? É uma coisa que nós seres humanos temos e que compartilhamos com qualquer ser vivo. Ela diz respeito aos sentidos, aos 5 sentidos. O tato, o paladar, a audição, a visão, enfim. Então, a primeira limitação da receptividade sensível é que cada sentido só alcança uma parte da realidade, certo? Uma parte do mundo. O mundo tem coisas que podem ser vistas, coisas que podem ser sentidas pelo olfato, né? Tem cheiros, por exemplo, o mundo tem texturas, mas a visão só enxerga, só vê coisas que estão em contato com a luz. O olfato ele não pode ver coisas, ele não pode tocar coisas, ele apenas pode sentir o cheiro das coisas. Certo? Então ele é limitado, o sentido físico é limitado a uma área da realidade. E outra limitação dos sentidos físicos é que eles obrigatoriamente darão uma resposta determinada ao contato com essa realidade. Então, se eu encosto a mão em uma superfície quente, a resposta é imediata, eu sinto dor, certo? Eu não tenho como evitar, não tenho como dizer, vou encostar aqui e está pegando fogo e não vou sentir dor. Não tenho como dizer não para essa resposta, certo? Quando eu passo para a receptividade espiritual, que é própria do ser humano, própria da dignidade do ser humano, e aí a gente já percebe a diferença com que é para quem é cristão, com que Deus criou o ser vivo, humano, né? A vida humana. A receptividade espiritual, através do pensamento, nos dá uma possibilidade muito maior do que simplesmente os sentidos. Primeiro, porque ela não nos limita a uma área específica da realidade, diferente do tato, que apenas sente a textura das coisas, e da visão, que apenas vê as coisas que são atingidas pela luz. O pensamento, que é o próprio da receptividade espiritual, ele alcança tudo. Não existe nada na realidade que exista ou possa existir que não pode ser pensado, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E outro aspecto dessa diferença de limites é que, pela receptividade espiritual, eu não tenho uma resposta obrigatória, certo? Ao contato com a realidade. Então, se alguém me ofende, por exemplo, eu não tenho uma resposta imediata como quando eu encosto a mão numa superfície quente. Eu posso me controlar, não vou partir para agressão com aquela pessoa. Eu penso, raciocínio sobre o que está acontecendo, não. Eu vou me acalmar, não vou dar uma resposta com violência, não vou xingar essa pessoa, não vou responder a mesma moeda. Por exemplo, eu posso dizer não. É uma capacidade que somente a receptividade espiritual pode me oferecer. Né? Então, por isso que o animal ele é puramente instintivo. Nós temos também instinto, mas é por isso que nós não somos escravos dos instintos como os outros seres vivos, os outros animais.
E isso dá uma dignidade toda especial para nós, seres humanos, os únicos. Por isso que nós somos os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa liberdade, essa capacidade, essa autonomia que o ser humano é capaz, demonstrada por essa explicação que eu dou a partir de Aristóteles, mostra a beleza da criação humana e como o ser humano é entendido como único à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que refletir exatamente sobre o que isso nos faz. Isso nos faz ser seres pensantes, seres que podem questionar, seres imprevisíveis, totalmente diferentes dos produtos que o filme relata. E deve nos fazer pensar também até que ponto nós estamos utilizando essa capacidade que Deus nos deu, essa capacidade muito bem explicada por Aristóteles. E será que a gente não está utilizando apenas a receptividade sensível, ou a gente está utilizando muito pouco a receptividade espiritual? Como é que a gente está utilizando esse outro aspecto da vida humana? Para a gente parar para pensar, será que a gente está questionando mais, pensando mais sobre o que está acontecendo ao nosso redor? Será que a gente responde imediatamente o que acontece? Será que a gente não para pensar nisso? São algumas questões para a nossa reflexão. Mas daqui a pouco no ambiente virtual eu vou colocar as orientações da atividade, que eu quero que vocês relacionem o filme com essas explicações que eu dei aqui do conteúdo com o filme, tá bom? Eu dei algumas explicações de conteúdo, eu quero que vocês relacionem as duas questões e eu coloquei a atividade lá no ambiente virtual, vocês podem acessar na página da disciplina, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo, nos vemos em breve. Tchau!